Aumento de lixo eletrônico é pauta na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal. Mudam as regras para viagens nacionais de menores sem a companhia de responsáveis legais. Fundação Cultural oferece gratuitamente oficinas de técnica de canto e expressão corporal. Hoje vamos receber o professor Wellington Rios, da FATEC de Jacareí. E também o Diego Ribeiro, que é instrutor de autoescola. Notícias, informações e prestação de serviços. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, seja muito bem-vindo. Agora são 9 da manhã e está no ar mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Aqui você fica sabendo as principais informações do Poder Legislativo e também da nossa cidade. E comigo está a jornalista que completou mais um ano de vida este final de semana, Leilane Garcia. Bom dia, Leilane. Bom dia, Cibele. Obrigada pela lembrança. Eu falei semana passada que adoro fazer aniversário, então ainda estou comemorando essa semana. Bom dia para você de casa. Lembrando que você pode nos acompanhar também por nossas redes sociais e para começar nosso jornal, vamos conferir agora o que foi destaque na nossa região e também no cenário federal no Giro de Notícias. Primeiro destaque do Jornal Diário de Jacareí. Câmara Municipal cobra na Justiça respostas da Ambiental à CPI aqui em Jacareí. A Câmara foi então até a Justiça para cobrar um retorno da Ambiental, que é a empresa responsável pelo sistema de limpeza da nossa cidade, aos questionamentos feitos pela comissão que apura a conduta da empresa na cidade. A CPI pediu 3 informações para apurar o descumprimento dos direitos trabalhistas dos funcionários. Até agora, o retorno não foi apresentado. As perguntas abrangeriam a relação atual de trabalhadores da empresa e também as cópias das guias de recolhimento de FGTS e INSS, que alguns funcionários alegam que esses pagamentos não estão sendo feitos pela empresa ambiental. Próximo destaque do jornal O Vale. Receita Federal notifica 7.442 contribuintes do Vale para regularizar o imposto de renda desse ano de 2019. A Receita vai notificar esses quase 7.500 contribuintes do Vale que estão com inconsistências na declaração do imposto de renda deste ano. Esses contribuintes irão receber carta da Receita para que se autorregularizem no site do órgão. Todos os procedimentos podem ser realizados pela internet. Segundo a Receita, para saber a situação da declaração do imposto apresentada, basta consultar o site no serviço Extrato, usando o código de acesso ou o certificado digital. Agora a gente confere o que é notícia no Senado Federal. Comissão de Orçamento aprova projetos que liberam 2 bilhões de crédito para ministérios e também estatais. A Comissão Mista de Orçamento aprovou, então, essas 3 propostas que liberam essa quantia a 4 ministérios estatais e pagamento de peritos em causas previdenciárias. A maior parte dos recursos, cerca de R$1 bilhão, vai para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para construção, ampliação, reforma e também adequação de escolas a novas turmas de educação infantil pública. A proposta destina ainda 175 milhões mil reais ao Ministério da Cidadania, 100 mil ao Ministério da Mulher e Direitos Humanos e 93 mil ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Agora a Câmara dos Deputados. Deputados criam intenção da ANEEL de taxar energia solar. Uma resolução de 2012 da ANEEL autoriza o consumidor a realizar a microgeração de energia tanto para consumir quanto para injetar de volta na rede de distribuição. O excedente fica como crédito e pode ser usado ao abatimento de 1 ou mais contas de luz. Há subsídios a incentivar a microgeração, como a isenção do pagamento de tarifas. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, quer reduzir esses subsídios, o que na prática taxa os sistemas. Para o deputado Charles Fernandes, a intenção é inadmissível. Ele lembra que empresários e agricultores investiram alto para conseguir baratear os gastos com energia elétrica. Nosso último destaque agora é da Agência Brasil.
O ministro defende protagonismo em inteligência artificial para o país. O Brasil tem o e-Digital, que foi lançado em 2018 com diretrizes à transformação digital aqui no nosso país. A política nacional vai servir de guia à pesquisa, desenvolvimento e também uso de aplicações de inteligência artificial. O ministro da Ciência, Marcos Pontes, que você vê aí na foto, disse que a ideia é que o Brasil não fique para trás nessa área. O seu ministério vai inaugurar 8 laboratórios à pesquisa no campo de inteligência artificial, segundo eles, ainda este ano. Desses, 4 serão de áreas específicas, envolvendo indústria, agronomia, cidades e saúde. E no mês de agosto, a Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil entregou ao Senado um relatório sobre a produção de resíduo eletrônico no país. E os dados são preocupantes. Segundo o estudo, apenas 2% do chamado lixo eletrônico está sendo reciclado, considerando aparelhos como celulares, computadores e tablets. Quais os impactos deste tipo de situação que podem gerar? Quais impactos essa situação pode gerar no meio ambiente? Para saber mais sobre isso, a gente vai conversar sobre esse assunto com o professor Wellington Rios, do curso de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da FATEC de Jacareí. Bom dia, professor. Bom dia, Cibele. Prazer estar aqui com vocês. Professor, são vários assuntos aqui, no próprio giro de notícias a gente já falou um pouco sobre a ANEEL, a resolução da ANEEL, mas professor, para começar, o lixo eletrônico, isso é uma grande preocupação que a gente tem que ter como Brasil e como mundo de maneira geral? Com certeza. O lixo eletrônico, o problema do lixo eletrônico é que ele tem muitos componentes que são tóxicos, né? E alguns metais pesados também. E, na verdade, essa questão do lixo eletrônico não está bem resolvida no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, né? A gente não tem isso ainda bem resolvido. É uma coisa relativamente nova, né? Eletrônica, como a gente conhece, como ela está massificada hoje, é uma coisa relativamente nova. Então, essa produção de lixo eletrônico preocupa. Existem algumas estratégias, né, algum mecanismo para se mitigar isso, mas não é fácil, não é barato. Então nós vamos ter que evoluir, vamos ter que estudar um bocado sobre esse assunto para poder dar uma solução adequada. Então o problema principal é esse, é que a gente não pode descartar isso em qualquer lugar, porque esses metais pesados, esses materiais tóxicos, eles vão contaminar a atmosfera, os aquíferos, os corpos hídricos, o solo, e isso entra em contato com os seres humanos ou mesmo com qualquer ser vivo, vai dar problema. E tem uma coisa também preocupante, é que esses metais pesados eles são bioacumulativos, então você não elimina, né? É um tóxico que ele vai se acumulando, e vários dele, como o chumbo, o mercúrio que tem, né, nos eletrônicos, vão se acumulando e vão causando doenças várias, né? Câncer. A gente viu, né? A gente viveu esse avanço da tecnologia nos últimos anos muito grande. Então, hoje a gente tem números aí absurdos de aparelho celular, de computador, enfim, uma gama muito grande. E só 2% disso tudo é reciclado. Falta o quê para a gente começar a mudar essa realidade? Faltam políticas públicas? Falta conscientização? Qual que é a grande barreira, professor? Então, quando a gente fala de reciclagem, né, não é só lixo eletrônico que a gente não consegue reciclar, né? Existem uns estudos da Abrelp que mostram que 30% do nosso resíduo ele tem potencial para ser reciclado. E a gente só consegue reciclar 3%. Estou falando de lixo comum, normal, geral. E a gente só consegue reciclar 3%. Então, é muito pouco. Então, assim, o que eu acho que está faltando é uma cultura, né? Como a gente comentou aqui antes, do Japão, tem alguns países que isso já está arraigado, né? Então, falta educação, eu acho, falta esclarecimento, as pessoas entenderem que isso é um problema, e os governantes também entenderem que isso é um problema. Mas, assim, as pessoas, isso tem que estar na pauta das pessoas, né? As pessoas têm que estar preocupadas com isso, que aí a gente consegue escolher melhores governantes, gente que estejam alinhados com essas ideias. Então, é uma coisa que
vai levar tempo. A gente não vai resolver isso. A educação não é coisa que você vira a chave e muda, né? Então, nós vamos ter um tempinho para... A gente está numa transição, eu diria. Numa transição de uma cultura. O lixo eletrônico, ele pode ser transformado em o quê? Tem quem recicle isso e coloque isso de novo no sistema? Então, a gente precisa, eu acho que quando a gente fala de lixo eletrônico, ou outro qualquer, mas especialmente o eletrônico, a gente precisa olhar de dois aspectos. O primeiro, do ponto de vista do cidadão comum. Então, o que eu devo fazer com o meu celular que não mais me serve, ou uma televisão, enfim, algum equipamento que, como eu disse aqui no começo, né, que é daqueles dois aspectos, né, da obsolescência perceptiva ou da obsolescência planejada. Pode acontecer um dos dois, e aí aquela coisa não te serve mais. Então a gente precisa, primeiro do ponto de vista do cidadão, o que eu faço com isso? Então a gente precisa dar uma destinação adequada. Eu vou levar para uma empresa de reciclagem, ou eu vou levar para o mecanismo estatal, né, para a empresa de coleta, para um leve, enfim. Eu, como cidadão, preciso, esse é o primeiro ponto, levar isso para algum lugar. Tem outros aspectos, né, como que aí tá mais ligado à questão da educação das pessoas, né, eu consumir menos aquilo. Eletrônico, eletrônico é mágico, né, a gente se envolve, é uma coisa que... Mas a gente precisa ter consciência de que isso tem um peso, né, no meio ambiente. Então, umas coisas que a gente precisa desenvolver é essa consciência de usar menos, de tentar esticar a vida útil desse material o mais possível. E aí, no fim disso aí, eu doei, ou enfim, dei uma destinação, né, que não descartar simplesmente. Depois de esgotado isso, aí sim, leva para um local. Aí, o outro aspecto é do ponto de vista de quem vai fazer essa reciclagem. E aí não é muito fácil, porque o eletrônico ele é uma coisa complexa, né? Você abrir um celular, você vai ver que aquilo é muito complexo. Não é fácil você simplesmente desmontar e separar as coisas. É muito difícil. Então essas tecnologias elas não estão totalmente maduras para fazer esse tipo de transformação. Daí os números estão baixos, né? O outro aspecto é custo, né? Não adianta a gente querer achar que não, isso vai para a empresa que se vire. Ok, ela vai se virar, mas ela vai incluir isso, ela vai embutir isso no custo. Então, nós pagamos a conta. Então, na hora que a gente pensa nisso, né, como resolver esses problemas, a gente tem que olhar como um todo. E aí acho que tem até uma coisa que se fala muito, que é a da logística reversa, né? Isso é uma coisa super interessante. Daqui a pouquinho a gente fala sobre logística reversa. Eu só queria que o senhor explicasse dois termos que o senhor usou aí na sua fala, que é da questão da obsolescência perceptiva e programada, para que as pessoas lá de casa consigam entender a complexidade disso tudo. Então, a obsolescência programada é aquela... A obsolescência, primeiro, quando algo está obsoleto, é que aquele algo não serve mais, está obsoleto, né? Eu não vou mais usar. Então, quando a gente olha do aspecto da obsolescência programada, é uma coisa programada, né? Quer dizer, a empresa programa para que alguma coisa fique obsoleta dentro de um determinado tempo. E aí existe um cuidado para que isso aconteça de forma que o consumidor não perca a fé. Porque assim, se eu sou uma empresa, eu construo um determinado equipamento e em 2 anos ele estraga. As pessoas vão perder a fé naquilo, né? Então é feito de uma maneira que termine num prazo mínimo possível, né, para que se venda outro, mas ao mesmo tempo mantenha a fé naquela marca para que as pessoas continuem consumindo. Então esse é o que não é fácil fazer isso, mas enfim, já se faz tempo, desde a Segunda Guerra Mundial que se procura isso. E a outra questão da obsolescência é a perceptiva, que é aquela que você percebe que aquilo não te serve mais, embora a coisa esteja funcionando, está tudo bem, eu tenho um celular e esse celular está funcionando, eu consigo fazer ligações, etc e tal, mas ele tem um jeito diferente, ele tem uma cor diferente, ele não está mais na onda, lançaram um novo. Então isso é o que se chama de obsolescência perceptiva. As pessoas trocam porque não está mais na moda, não está mais na onda, né, embora esteja funcionando normalmente, né? E isso impacta, né, porque pressiona o meio ambiente, né?
Incentiva o consumo absurdamente. Exatamente, o consumismo, né, que a gente... Bom, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse assunto. A segunda 30ª pesquisa anual de administração e uso de tecnologia da informação nas empresas, divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, até o fim deste ano de 2019, o Brasil terá cerca de 420 milhões de dispositivos ativos, entre eles smartphones, notebooks e computadores, ou seja, aproximadamente 2 aparelhos eletrônicos por habitante. A Comissão de Meio Ambiente do Senado discutiu esse assunto, chamando atenção para o aumento de lixo eletrônico e a questão da logística reversa. Fabricantes de pilhas, baterias e outros componentes eletrônicos precisam realizar a chamada logística reversa, ou seja, disponibilizar formas de recolhimento do produto depois do uso pelo consumidor. No Brasil, segundo estudo das Nações Unidas, somente 2% do lixo eletrônico é reciclado. Durante a audiência pública, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil lembrou que o descarte inadequado desse resíduo é crime, com pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. É necessário que os estados da federação e, na minha opinião, principalmente os municípios, se mobilizem a partir da legislação, para fim de gerenciar esse problema por meio de ações preventivas, estabelecimento de metas e, principalmente, aprimorando a coleta desse tipo de material. Os fabricantes de produtos eletroeletrônicos no Brasil reclamam do custo da logística reversa e pedem simplificação na cobrança de impostos sobre a atividade. Não existe um modelo fiscal hoje que comporte isso. Isso era um dos pontos que a gente vem trabalhando com o governo. Ainda não há uma clareza efetiva sobre isso. Nós não sabemos como é que vamos fazer. Nós temos tido casos em que os caminhões são travados na fronteira entre estados porque não conseguem transpor de um estado para o outro, sendo que aquele estado não tem uma usina de manufatura reversa para determinados itens ou para determinados produtos. Catadores de materiais recicláveis, formada por 800 mil pessoas, reivindica maior apoio. Dizem que atualmente são eles que fazem a maior parte do processo de recolhimento. Tem muitos catadores com suas carroças, com seus carrinhos, com suas motocicletas, com suas peruas, né? Fazendo coleta porta a porta, e eles estão diretamente fazendo a coleta tanto dos materiais pós-consumo, como também desses materiais eletrônicos, né? Vem muita coisa dos materiais eletrônicos para as mãos dos catadores. Aquelas pilhas que eu ia jogar em qualquer lugar. Se eu tivesse um ponto de descarte, se eu tivesse um lugar que eu pudesse trocar por crédito para comprar uma pilha com desconto, aquilo me forçaria a levar a pilha até um lugar onde eu trocaria. No meu estado é o estado do Ceará. E lá existe um projeto que é referência, troca lixo por desconto em energia elétrica. Rapaz, é algo revolucionário lá, para você ter uma noção, é uma política tão cidadã que envolve toda a cadeia, que tem muitas famílias que têm a conta zerada de energia. E a gente volta aqui com o professor Wellington Rios tentando entender o que é a logística reversa, professor. Bom, a logística reversa, como o nome diz, é você devolver o material. Isso tem a ver com o ciclo de vida das coisas, né, dos produtos. Então, como é que era antigamente? Antigamente, o produtor, o fabricante, desenvolvia o produto, produzia, entregava para o consumidor, acabava a responsabilidade dele ali. Agora, a responsabilidade é de quem adquiriu aquilo para dar a destinação, depois do final da vida útil, né, daquele produto, que ele acha razoável. Agora, com a logística reversa, o que acontece? A vida útil do produto não acaba mais na mão do consumidor. Então, o consumidor, após o término daquela vida útil, ele devolve para o fabricante. Então, já existem vários produtos, né, que já estão em lei, né, nessa lista de produtos, como óleos combustíveis usados, bateria, pneus, né, e lixo eletrônico, já está lá também. Então, isso tem uma mudança bem interessante do ponto de vista, né, de lixo eletrônico, porque quando eu transfiro a responsabilidade
da destinação para o fabricante, esse fabricante ele vai ter mais cuidado na fabricação, porque ele sabe que depois, quando o produto acabar a vida útil, ele vai retornar para ele. Ele vai ter que dar vai reciclar esse produto. Então, com certeza, ele vai pensar 2 vezes para fazer. Porque a gente sabe, né, que existem produtos que não são biodegradáveis, quer dizer, coisas que são difíceis, que a natureza não consegue degradar. Então, essas coisas vão ser evitadas, né? A gente vai procurar fazer aquilo que depois facilite a vida na hora de reciclar. Então, isso é muito interessante. Eu espero que essa lista cresça. Hoje em dia ela não está tão grande, mas... Aqui na região a gente consegue visualizar alguns lugares que já praticam essa logística reversa. Eu sei de alguns mercados que, se você levar o óleo, levar alguns produtos, eles dão algumas fichinhas que dão desconto na compra. A gente consegue falar desses lugares? Acho que assim, essa coisa ainda está incipiente, né? Tá começando, mas existem, né, algumas iniciativas interessantes. E nesse sentido, né? A gente vê em outros países, é interessante isso, né? Aqui no Brasil é muito pouco, mas você vai em qualquer lugar do mundo aí, esses dias eu estive em Dubai, nossa, tudo lá você retorna e tem lá um créditozinho, né? Sai lá, tem uma máquina que você põe lá os PETs, as garrafas, e aí sai lá um ticketzinho que você pega o desconto. Na Alemanha eu fui lá também um tempo aí, e você também tem isso, né? Você leva e você ganha desconto. Aqui no Brasil a gente vê pouco, né? Mas, como eu disse, eu acho que nós estamos começando a cair a ficha, né? Que essas coisas são importantes e a população precisa, né, entrar nesse processo. Porque não adianta nada você ter planos maravilhosos, se a população não entrar, nada acontece. E aí, como eu estava comentando, essa coisa é educação, né? Vem lá de baixo. Né? Então a gente precisa fazer com que as pessoas entendam isso, né? Então tem que ter educação, escola. Estamos engatinhando ainda nesse assunto. Pois é, como é que será que a população aqui da nossa cidade costuma descartar os aparelhos eletrônicos que não utilizam mais? Fomos às ruas conversar com a população e vamos ouvir o que os munícipes falam sobre esse assunto. Como você descarta eletroeletrônicos que não utiliza mais? Eu pego, separo, né? E coloco no lixo para estar recolhendo. Só que eu separo garrafas, alimentos. Aí tem uma parte da parte de lixeiros que eles pegam e recolhem essas partes, né? É isso que eu faço. Normalmente eu telefono para a prefeitura, né? E ela me informa os locais de descarte, né? E quando não tem, assim, esse procedimento, né? Quando eu não uso desse procedimento, né? Eu levo nas caçambas, né? Algumas caçambas que estão na rua, né? E coloco também. Mas os descartes que eu tenho são objetos menores, pequenos, né? Não tenho mais aqueles televisores, aqueles objetos maiores, né? Celular eu costumo ou deixar em casa ou jogar fora e a gente acaba levando nos equipamentos certos, né? Pra jogar, porque lixo não é o lugar adequado a jogar. Ou se não, fica em casa, a gente tenta arrumar. É dessa melhor forma que eu faço. Então, as pilhas de celular eu levo na loja e aí lá eles descartam, né? E televisão, esse negócio, esse aparelho eletrônico, eu até agora não descartei nenhum ainda, mas eu acredito que é naquele leve, né? Eu acredito que é assim, ou senão muita gente põe no lixo, né? E as pessoas às vezes, os coletores sem saber, eles podem até levar e eu acredito nisso. Bom, e agora a gente vai conferir as vagas de emprego disponíveis no PAT, o posto de atendimento ao trabalhador, nesta terça-feira, dia 29 de outubro. Hoje você encontra disponíveis 2 vagas para auxiliar administrativo, 1 vaga para auxiliar de limpeza, 1 vaga para oficial de manutenção civil
e 3 vagas para ajudante de motorista. Mais informações você confere através do site da Prefeitura Municipal, jacareí.sp.gov.br, ou pessoalmente lá no Atendimento Trabalhador, que fica na Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E o quadro Dicas de Segurança de hoje traz orientações sobre o descarte correto de entulho. Vamos acompanhar. Meu nome é Estela, sou fiscal de posturas na Prefeitura de Jacareí e vou dar algumas dicas a respeito de descarte de entulho para vocês. Entulho é todo resíduo resultante de demolição, reforma, que sobra aquele resto de material, pedra, areia que sobra da reforma, da construção, da demolição da sua casa. O local apropriado para você descartar esse entulho são os leves. Você pode achar o telefone com os endereços dos leves no site da Prefeitura. Procure o mais próximo da sua casa. A fiscalização do entulho na nossa cidade acontece pelos fiscais de posturas. Aqui nós temos a Lei 068/2008. Ao constatar que tem entulho na calçada, você será enquadrado no artigo 41, que você pode ser multado no valor de R$ 335,55. Se o entulho for tão grande que obstrua a passagem do munícipe, você será enquadrado no artigo 51. Essa multa dobra. Ao constatar uma irregularidade com seu vizinho, no bairro vizinho, por onde você passa, você pode ligar no 0800 16 30 10, ir no Atende Bem ou no site da Prefeitura você pode fazer a denúncia de forma anônima. É tão importante você descartar de forma correta, você mantém o meio ambiente limpo, visualmente você mantém a cidade limpa e exerce a cidadania. Os leves, os locais de entrega voluntária, funcionam de segunda a sábado com pontos em alguns bairros aqui da cidade. Para conferir os endereços é só acessar o site da Prefeitura, o jacareí.sp.gov.br. Professor, a gente vê essa discussão não só no lixo eletrônico, né? A gente viu ali essa questão dos entulhos, os leves são uma coisa forte aqui em Jacareí. Mas o senhor usou uma expressão aí meio antiga, mas que faz muito sentido. A ficha precisa cair. A gente, enquanto sociedade, precisa entender que nós somos os responsáveis, porque o planeta não dá para jogar fora e construir outro, né? É um só. Pois é. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente hoje tem uma pegada ecológica de 1,5, né? Então a humanidade está com uma pegada ecológica de 1,5. O que significa isso? Significa que para sustentar o estilo de vida da humanidade hoje, a gente precisa de 1,5 planeta. Bem complicado, a gente só tem um, né? Então o que vai acontecer é que vai faltar planeta daqui a pouco, aliás já está faltando, né? Então é muito complicado isso e não tem jeito, as pessoas têm que participar disso. A gente não consegue fazer nada sem a participação das pessoas. É óbvio que as instituições precisam alavancar isso, né? Precisam desenvolver programas, prefeituras, escolas, a gente precisa incentivar, estimular, né? E dar o rumo, mas se as pessoas não entrarem, tanto que o conceito de sustentabilidade, né? Tem os 3 pilares, né? Que é o econômico, o social tem as pessoas, né? E o ambiental. Então, sem gente, não se faz nada. Se eu não fizer a minha parte, se eu não levar o meu resíduo num lugar adequado, quer dizer, a coisa começa aí. Ou se eu não fizer a separação, né? Outro dia eu visitei o aterro sanitário e é triste você ver que muitos daquele material que é para ser reciclado, né? Quer dizer, o material coleta seletiva, reciclável, e você chega lá e está misturado, tem coisas, né, misturadas, aí aquilo misturou, não dá mais, né? Aquilo nem é, porque o processo de separação não é fácil, né? Então, se a gente não fizer a nossa parte, complica todo o processo, né? Então, é isso aí, esses números assim, tão baixos de reciclagem, assim, em grande medida, né, nós somos responsáveis também, né? Porque a gente não faz direito a nossa parte. Existem muitas pessoas que já têm, né, uma consciência ambiental
forte. Aliás, uns até forte demais. Eles viram até meio xiita, né, de tão... Mas a gente precisa olhar para isso com mais cuidado, né? A população precisa, as escolas, e já existe muita coisa, a gente vê algumas iniciativas em escolas para criança, mas nós precisamos cair a ficha, realmente entender que o planeta é um só, né? E com essa pegada de 1.5 não dá. E tem algumas sociedades que têm 5.2, como a americana. Então, aí é mais complicado ainda. Como é que uma sociedade com pegada 5.2 é muito complicado, 5 planetas, né? Então, obrigada, professor, pela sua participação. Mais alguma eu que coisa, Lina? agradeço. Não, é um desafio, né? Essa consciência que a gente tem que criar. Às vezes, nem que seja um pouquinho de cada vez. Apaga uma luz lá em casa, economiza água ali. Não leva tanta sacolinha de plástico, né? Compre a sua própria sacolinha para ir até o supermercado. Atitude simples, né, professor? Que às vezes lá na frente pode ter um ganho. Porque quem vai pagar... A gente já está pagando a conta, mas as próximas gerações vão pagar uma conta muito alta. Com certeza. É isso aí. Isso me faz lembrar dos 3 R's. Acho que são 5 R's, mas eu só guardo 3 R's. Que é o reduza, recicle e reuse ou reutilize. A gente vai fazer... Tem mais R, professor? Não, acho que reutilize, reuse, recicle... Reduza. Tem mais um aí que eu não estou lembrando. Pois é, eu guardo só os 3. Reduza, reutilize e recicle. A gente faz um rápido intervalo agora no Bom Dia e na volta a gente vai falar sobre as novas regras para tirar a carteira de habilitação. O Bom Dia volta já. Bom, o código é um direito nosso, né? Daí traz a tranquilidade nas nossas compras, isso é muito bom. Já usei o código sim. Infelizmente, diante de uma situação complicada, de entrar no estabelecimento, pegar o produto de um valor descrito na prateleira e chegar no caixa e eles me cobrarem outro. Mas tendo conhecimento desse documento, eles acabaram que me cobraram o valor que eu tinha visto. Você sabia que foi graças à Constituição de 88 que o Código de Defesa do Consumidor pôde ser criado? Nossa, uma informação nova para mim, mas é muito bom, né? Porque daí garante a tranquilidade nas nossas compras, a insegurança diminui. Viu? Assim como o Jadson, você também faz parte da Constituição Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. Agora a TV Câmara Jacareí conta com mais uma função de acessibilidade. O sistema Closed Caption funciona como uma legenda que transcreve todos os áudios para texto. Basta ativar a função em sua TV e acessar o recurso. TV Câmara Jacareí, acessibilidade é um compromisso.
Informação, utilidade pública e prestação de serviço é na TV Câmara Jacareí, canal 39.2. Assista e fique por dentro das ações dos vereadores e das atividades da Câmara Municipal. 39.2 na sua televisão. Sintonize. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve acompanhar seus candidatos, mesmo depois das eleições. Por isso é bom entender a função de cada cargo. Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, eles decidem o futuro do seu município. Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis, fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população, ouvindo suas sugestões. E o prefeito? Você sabe qual é o seu papel? É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas, além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes. Já estamos de volta e aqui no Bom Dia você confere alguns dos destaques dos trabalhos realizados pelos vereadores no quadro Momento Legislativo. O vereador Abner de Madureira, do PL, pede que a Prefeitura faça estudos técnicos para uma possível ampliação de horário da linha de ônibus que atende o bairro Jamique. E o vereador Arildo Batista, do PT, pede que a Prefeitura instale abrigo com banco e cobertura no ponto de ônibus da Rua Modesta Migueles, no bairro Vila Garcia, região oeste da cidade. E a vereadora doutora Márcia Santos, do PV, pede que a Prefeitura remova os tocos de algumas árvores deixados bem em frente à Unidade Básica de Saúde do Parque Meia Lua, região norte, porque esses tocos podem servir aí de empecilho para as pessoas que estiverem andando no local. Lembrando que mais informações sobre os serviços, as indicações, pedidos de informações e requerimentos dos vereadores aqui de Jacareí você pode conferir no site jacareí.sp.leg.br. As novas regras para tirar a carteira de habilitação entraram em vigor no dia 16 de setembro. Entre as alterações, agora, o uso do simulador de direção veicular para a formação de condutores é facultativo, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito. E para conversar com a gente sobre esse assunto, sobre todas essas mudanças, estamos recebendo neste segundo bloco o Diego Ribeiro, Diego Casquet, que é instrutor de autoescola. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado. Quais foram, então, as principais mudanças, né? Começou a partir do mês passado, dia 16 de setembro. Sim. Quais foram as principais mudanças, Diego? Foram a redução da carga horária, né? De 25 aulas, reduziu para 20 aulas, sendo que não tem mais o simulador, que também é uma coisa agora facultativa, não é mais obrigatório. E a obtenção para ACC, né? O ciclomotor, que foi obrigatório em 2016 e agora as aulas práticas, e agora o candidato não precisa mais fazer as aulas práticas, só a prova prática no próprio veículo, né? Até com 5 anos de fabricação. O ciclomotor é aquela famosa moto cinquentinha, aquela, né, que não passa de 50 por hora, que na verdade eu particularmente nunca vi ninguém tirar a habilitação, né? Nesse tempo nós temos que ter lá, né, na autoescola o veículo, mas dificilmente o candidato vai tirar uma habilitação
para esse tipo de veículo. Então agora está oficializado que não precisa mais. Não precisa mais, a não ser que ele reprove no exame prático. Aí ele tem que obrigatório fazer as aulas práticas. Agora, quanto ao simulador, foi uma discussão ampla de questionamento, de precisa, não precisa, o simulador vai ser útil, não vai ser útil. Com essa queda, né? O que você avalia, Diego, de todo esse questionamento, de toda essa necessidade que havia e agora não existe mais o simulador? Então, quando o simulador entrou, ele tirou as aulas práticas no trânsito para fazer, né, a simulação. O candidato, quando ele está ali de frente ao simulador, não tem a questão emocional, né? Não tem aquela questão de estar ali no trânsito, o perigo dos carros passando. Ele sabe que ele está ali, né, e está bem seguro. Então, por mais que tente parecer uma coisa real, ela não substitui. Então, na verdade, eu nunca concordei com o uso obrigatório do simulador, né? Agora como facultativo, e também teve a redução da carga horária noturna, né, que era obrigatório fazer 4 aulas noturnas, agora só é obrigatório 1. Isso também gerou bastante discussão, porque às vezes o candidato sai de uma zona um pouco mais perigosa, a autoescola tem que ficar aberta até mais tarde, e isso é complicado. Então, reduzindo para 1 aula noturna, para o aluno conhecer e sentir, né, a sensação de ter ali a questão da visibilidade, que reduz e tal, né, o foco, né, acionar os faróis, aprender tudo certinho. Diego, eu sei que faz pouco tempo desde que houve todas essas mudanças, mas já dá para sentir alguma diferença? Por exemplo, a redução da carga horária, você acha que está prejudicando, está igual? É que, na verdade, começou agora, os alunos passam por todo o processo, então eles começaram agora a fazer as aulas práticas, porque foi agora, recente, então fizeram a matrícula e agora, na verdade, eu não tive nenhum aluno, nenhum candidato que ainda fez, né? Só que quando a gente fala em reduzir carga horária, né, a gente viabiliza algumas, seria a parte financeira, né, sai mais em conta, só que a aprendizagem, que é o mais importante, acaba fazendo falta, né? Nem só para o teste prático, e sim para situações do dia a dia mesmo, né? Para o candidato aprender mais, eu acho que a aprendizagem nunca é demais, né? O que a pessoa leva depois para o resto do longo da vida, sua jornada como motorista aí. Até porque tem gente que chega lá, já tem noção, mas tem gente que não sabe nem ligar o carro. Isso. Então, a vivência ali, o ensinamento é extremamente essencial. Essencial. Diego, a gente vai ver agora aqui na tela alguns pontos importantes dessa mudança. Eu queria até que você comentasse com a gente tem uns PowerPoints, vou pedir para a técnica colocar. Bom, as aulas noturnas, então, eram 5 aulas e agora... Reduziu para 1 aula. Reduziu para 1 aula só. Isso talvez vai fazer diferença, será? Porque de 5 para 1 é uma redução bem grande, né? É que tem candidatos, tem alunos que só tem o horário noturno mesmo, né? Então, independente de ser obrigatório, tem pessoas que fazem a maioria das aulas noturna pela disponibilidade de horário, né? Porque trabalha ou só tem aos sábados, então a autoescola que fica aberta até mais tarde, ela dá essa disponibilidade e aí seria um ponto bom, né? Para realizar. Agora, por outro lado, quem não pode ir à noite vai fazer só o que cumprir mesmo uma aula e talvez... e faz todas de dia. Até porque o exame prático é de dia também, se for falar, né, em teste. Né? O exame prático é de dia, então não tem problema nenhum. Ok. Carga horária reduzida para carro categoria B de 25 horas aula, então vai ser reduzida para 20 horas. Foi o que o Diego já comentou aqui. Sim. O simulador facultativo caiu a obrigatoriedade, também já foi falado aqui. O único prejuízo só tomaram as autoescolas aí que compraram os simuladores. Carga horária reduzida de ciclomotor categoria ACC, que de 20 horas aulas passou a ser 5 horas aulas. Bom, essas foram as mudanças que a gente encontrou e daqui a pouco a gente volta a falar mais com o Diego sobre esse processo de tirar a carteira de habilitação. E o fim de ano já está chegando, né, gente? Quase novembro e com ele as férias escolares também chegam. E muitas crianças e adolescentes vão viajar nesse período. No entanto, algumas regras também mudaram. Agora não é mais obrigatória a autorização judicial para viagens nacionais de crianças e adolescentes sem a companhia dos seus responsáveis legais.
Crianças e adolescentes não precisarão mais de autorização judicial para viagens nacionais sem a companhia de seus responsáveis legais. A decisão partiu do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com a resolução aprovada, basta que um dos pais faça autorização por meio de documento com firma reconhecida em cartório. A dispensa da autorização da Justiça vale para casos em que o menor de idade estiver acompanhado de ambos genitores, em companhia de um genitor e com autorização do outro, com parentes ou terceiros designados pelos pais ou responsáveis. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, a ideia é desburocratizar a autorização, como já acontece em viagens internacionais. Caso contrário, em qualquer deslocamento para território nacional, crianças e adolescentes deveriam ser apresentadas ao Juízo da Infância e Juventude, o que oneraria o judiciário. A juíza da Infância e Juventude, Fernanda Ambrogi, acredita que esta medida vai favorecer todas as partes e deixa um recado aos pais divorciados. No caso de pais separados, é ideal que essa autorização ela venha do guardião, né? Mas qualquer conflito que tenha entre os genitores, esse conflito não foi retirado do judiciário. Em caso de um conflito, de uma divergência, as partes podem procurar a vara da infância e esse conflito vai ser dirimido pelo juízo da infância. E antes de qualquer passo, é importante se informar para que não haja problemas na hora de um embarque. No caso de uma viagem, procurar a empresa, procurar a vara da infância, se informar. O site do Tribunal de Justiça tem todas as informações, quem precisa, como pode ser feito, que documento que precisa apresentar. As pessoas têm que primeiro se informar para evitar ter um problema. Em caso de dúvidas, os pais ou responsáveis podem obter mais informações no site do Conselho Nacional de Justiça. E olha que legal, a Fundação Cultural de Jacareí traz a oficina criativa A Voz Canto do Corpo, da companhia Náufrago, com oferta de atividades que trabalham a expressão vocal, técnicas de canto e exercícios de expressão corporal. O público-alvo são atores profissionais e iniciantes, porém a oficina está aberta para todo mundo que quiser fazer, todos os interessados acima de 14 anos. As inscrições devem ser realizadas no site fundaçãocultural.com.br. A oficina será no dia 8 de novembro, portanto, sexta-feira, das 10 da manhã a 1 hora da tarde, na Sala Mário Lago. E a modernização do Código de Processo Penal está sendo debatida lá na Câmara dos Deputados. E no pacote de medidas anticrime enviado ao Congresso pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, está um instrumento jurídico que pode dar mais agilidade ao Poder Judiciário. A comissão especial que discute a modernização do Código de Processo Penal realizou audiência pública para debater o instrumento do acordo penal, que é feito entre o Ministério Público, o acusado de um crime e o juiz. Nessa negociação jurídica, o acusado pode confessar o crime em troca de não se submeter ao processo judicial e assim receber uma pena mais branda, acordada entre as partes. Na reunião, o relator da comissão especial, João Campos, explicou que a medida é uma espécie de delação premiada, muito utilizada pela justiça americana para diminuir a impunidade e dar celeridade ao judiciário. É uma inovação que nós estamos trazendo para o novo Código Processual Brasileiro, que procurará dar efetividade e celeridade à justiça no Brasil para diminuir, inclusive, a impunidade, né? Nós vamos ter respostas mais rápidas no processo em relação a quem cometeu um crime. O advogado Daniel Berger disse na audiência que, na prática, o Código de Processo Penal brasileiro já garante o uso desse instrumento em vários tipos de situações. Se nós formos observar hoje a Lei 9.099, fundamentalmente no seu artigo 89, que trata da suspensão constitucional do processo, nós já temos pelo menos 100 espécies diferentes de delitos que admitem negociação. Bom, de 100 espécies diferentes de delitos, num total de 300, 1/3 da nossa justiça já admite a negociação.
Para a Defensoria Pública, é preciso uma regulamentação específica para que não haja espaço para violação de direitos. Para garantir ampla defesa, contraditório, é necessário acesso às provas do inquérito, é necessário a um amplo debate perante um juiz imparcial, um juiz de garantias, com algumas adequações à possibilidade de que não haja violação de direitos. A regulamentação estava prevista no pacote anticrime, enviado pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso Nacional. Foi discutida pelo grupo de trabalho criado para debater as propostas, mas acabou rejeitada. A comissão especial, que discute mudanças no Código Penal, retomou essa discussão. O grande desafio é como apressar o procedimento sem violar as garantias fundamentais. É uma engenhosa tarefa que nos espera, desafiadora demais, mas eu tenho absoluta convicção de que ela terá um fim exitoso. A gente está falando muito das mudanças, né? O que reduziu aí uma economia de quase 30% no preço que é pago para a autoescola para você conseguir tirar essa habilitação. Agora, uma coisa muito importante da gente falar, que foge dessa questão das mudanças, é que o psicológico ainda conta muito na hora de tirar uma habilitação. Tem gente que às vezes reprova 1, 2, 3 vezes. Por que isso acontece, Diego? É porque tem uma chavinha aqui mesmo no nosso cérebro que coloca esse medo de enfrentar ali o instrutor, de enfrentar a prova? O que acontece? Na verdade, a questão de você ser avaliado, né? Essa questão humana, nossa, emocional. A gente pode ser super desenvolto, até em falar, chega numa entrevista de emprego, você não consegue falar muito. Para dar uma reportagem, você não tem a mesma forma que você tem a segurança de quando você está dando aula, né? Então, assim, essa questão emocional, a ansiedade, né? O medo do que as pessoas vão ver, vão achar, né? Porque é muita gente vendo ao mesmo tempo o que você está fazendo, né? Então, essa pressão, às vezes interna, que tem pessoas que têm uma personalidade que busca a perfeição, então ela é muito autocrítica, ela pensa que ela uma pessoa que não pode errar. Então o medo de errar que faz com que você erra, isso é o complicado. Então é difícil você ter esse controle, por mais que fale, fica calmo, né? Falar é mais fácil, agora você, né, tem que internalizar, e são os detalhes, né, do exame prático, é muito detalhe, né, você olhar num retrovisor para sair com o veículo na via, né, um detalhe simples, mas gera uma pontuação negativa, uma sinalização, né, de uma manobra que você pretende fazer, são coisas simples, mas na hora que os candidatos fazem a aula inteira, todas as aulas, tudo certinho, sinaliza, olha, chega na hora, no dia do nervosismo, por estar sendo avaliado com o examinador de trânsito do lado ali, com a prancheta na mão, fica mais difícil. Diego, você que é instrutor, que acaba tendo que ser um pouco de psicólogo ali nos momentos que antecedem a prova, o que você costuma falar, quais dicas você costuma dar? Eu procuro pedir para os alunos internalizarem muito o que tem que ser feito, né? Porque se você jogar para, né, pensar naquela pessoa que está olhando ali, olhar, geralmente no dia do exame, os candidatos ficam conversando entre eles ali, aí olha a reprovação do outro, isso vai te trazendo uma energia negativa, nossa, aquele examinador é bravo e tal, não sei o quê, então procurar ficar no seu canto, quieto, concentrado, né, quando entrar no carro, e eu faço simulações antes também do exame prático, né, para ver como que a pessoa vai se sair. Você finge que é um instrutor bem sério. O examinador, aí acabou a brincadeira, a risada, e aí a gente procura fazer uma simulação de como seria a prova prática. Eu só avalio, né, e no final eu digo os erros, né, eu cito os erros possivelmente que precisam ser corrigidos. Então, assim, isso ajuda muito você já passar uma vez, né, pela sensação de estar sendo avaliado. Né? Então, a minha dica que eu passo é essa, né, para os meus alunos. Sempre procurar buscar muita atenção. Atenção nos detalhes até o fim. Porque o básico é mais fácil, você treinou, você está preparado para aquilo. Né? Agora, controlar a emoção ali, manter a atenção em todos os detalhes, que é o que tem causado aí as reprovações. Agora, conseguiu a habilitação, trânsito é um negócio... Gente, que tira a paciência da gente, não é uma coisa muito fácil. O que você diria, assim, para a sociedade, para nós enquanto motoristas,
Como a gente ter um trânsito mais equilibrado? Como manter a calma no trânsito depois de estar lá com a sua habilitação? Eu acho que é um princípio de educação também, né? Respeito ao próximo. As pessoas, infelizmente, estão muito na correria hoje em dia, né? Tá sempre atrasado para o encontro, só que se esquecem que a via não é só dela, né? Que o trânsito é de todos, né? Então, muitas pessoas levam isso, só eu tô com pressa, só eu tô atrasado, eu preciso chegar no horário, porque senão não dá certo. O importante é você chegar. Então, sempre ter paciência, né? Eu acho que a paciência, empatia, principalmente as pessoas que já dirigem, pro aprendiz, quando está na via pública, né? A via ali de trânsito, né? Uma via de fluxo que nós levamos ali. Então, assim, não tem aquela empatia de lembrar que um dia passou por aquilo, né? E evitar uma buzinada, né? Que é chato, né? Aquela buzinada que tem gente que descontrola. Gosta de buzinar, Nossa, né? Viu? O semáforo abriu e em questão de 1 segundo ele está buzinando já, mas calma, não deu nem tempo de engatar a marcha, né? Então, assim, é complicado. Então, eu acho que hoje as pessoas estão já muito à flor da pele, né? Em toda uma questão, né? Porque aí tem vários problemas pessoais e acarreta na hora de dirigir. Eu acho que quando você entra no carro, você tem que tentar esquecer um pouco, se concentrar no que você tem que fazer e tentar não pensar muito nos seus problemas pessoais ali para não acarretar, né? Não levar esses problemas, passar para o trânsito e para outras pessoas e para acidentes, né? Que tem acontecido muito por fatores humanos, né? Eu já vi uma coisa muito interessante de gente que acabou de tirar a habilitação e coloca uma plaquinha no carro, paciência, recém-habilitado. Funciona? Olha, funciona em partes, né? Porque se as pessoas, que nós estamos falando, não têm paciência com aquele carro, com aquele adesivo na lateral, autoescola, desse gigante em cor amarela, que é para chamar bem a atenção, uma plaquinha né? Eu acho que se a pessoa se o motorista já for uma pessoa calma, ele vai ter paciência pela plaquinha, sem a plaquinha ou não. Agora, se for estressado, infelizmente, só com a plaquinha aqui no Brasil é mais difícil. No Japão até funciona, né? Pois obrigatório. Lá é obrigatório ter o primeiro ano de quem tira a carteira de motorista. Tem que respeitar, não pode andar na faixa da esquerda e tal, tem todo um processo, mas funciona, já é uma cultura que vem, né, desde sempre. Isso aí, gente, vamos respirar fundo aí. Se você já dirige, tenha paciência com quem está aprendendo. A gente também já passou por isso. E se você está tirando aí sua carteira, aí, respira fundo, foco, controle emocional. Exatamente, é o básico. Força, foco e fé. Amém. Obrigada, Diego. Mais algum último recado que você queira dar para a população? É a questão que você falou mesmo, mais paciência, né? Não só no trânsito, né? Acho que em tudo na vida, no atendimento, em tudo, você vai fazer paciência e empatia é muito importante. Obrigada pela sua participação aqui, Diego. Eu que agradeço. Pois é, a gente vai ficando por aqui. Continue acompanhando o Poder Legislativo Municipal em nossas redes sociais. Acesse o nosso portal jacareí.sp.leg.br. Um ótimo dia para você. Lembrando que a gente tem uma reprise logo mais a 13h e outras 11h da noite, caso você perca essa edição do Bom Dia Jacareí. Comente, compartilha, curta lá todo o nosso conteúdo nas redes sociais e também nos conte o que você gostaria de ver aqui na TV Câmara Jacareí. A gente tem um encontro marcado amanhã, ao vivo, às 9h da manhã. Um abraço e até lá!